Boa tarde, secretário. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo Evaldo. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, hoje nós vamos entrevistar o secretário da Comunicação Social do Governo do Estado, secretário também de Assuntos Políticos do Maranhão, foi secretário de Assuntos Políticos, também já foi secretário da Transparência, do Controle, já foi presidente da Companhia de Gás. Rodrigo, que é um homem respeitado no meio jurídico, uma pessoa extremamente querida, e tem um trabalho hoje no governo do Estado de forma de bastante eficiência, com muita eficiência esse trabalho. Tem um orgulho muito grande de recebê-lo na nossa live. Para nós é um prazer, secretário. Primeiro, pela sua trajetória como um jurista nesse Estado, como uma pessoa extremamente competente. Então, nós temos hoje o prazer e a honra de recebê-lo aqui na nossa live. De qualquer forma, boa tarde. Nossos agradecimentos sinceros ao senhor e ao governador Flávio Dino por ter liberado o senhor para a live e para conversar com o povo de São Luís acerca do que tem acontecido, quais são as atitudes do governo, quais são as ações do governo do Estado como um todo nesse combate ao coronavírus. Então, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e esteja à vontade para fazer essa sua abertura da live. Boa tarde, vereador Evaldo, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Evaldo, que é um amigo nosso de longas datas, caminhada comprida, né, Evaldo, que se vem travando aqui no Maranhão há longos anos. Então, é sempre importante atender esse convite aí teu, Evaldo. E é importante também que a gente preste conta, de uma forma geral, para a sociedade, do que o governo vem fazendo, como vem fazendo, enfim, como vem enfrentando essa grave crise sanitária mundial, né, a pandemia que é realmente hoje um problema que afeta o mundo inteiro, não é só o Maranhão, não é só o Brasil. Então, a gente realmente é uma novidade, a ciência pouco conhece dessa doença, do vírus, do contágio, a forma de prevenção, enfim. Então, nós estamos enfrentando uma novidade, algo realmente que ninguém imaginava há 4, 5 meses atrás que estaríamos hoje passando por isso tudo, né? Mudou completamente a rotina de todos. Então, eu te agradeço bastante por essa oportunidade de dizer tudo aqui, eventualmente esclarecer alguma dúvida, enfim, algum questionamento que venha surgir, ou da tua parte, ou de alguém que também esteja participando aí, nos assistindo. Então, geralmente, nós atendemos os recados, recebemos os recados nas mensagens que acontecem ao vivo, na live, mas assim, a gente também bate um papo muito descontraído sobre as ações, sobre o próprio secretário, que muita gente não conhece, né? Eu quero mandar um abraço para a Maíra, que está entrando aí, Maíra é comunista forte aí. Então, quero também dizer que o secretário, que é uma figura, embora pública, mas sempre muito discreto, muito bastidor, sempre foi uma dificuldade grande de tê-lo numa live aqui. Eu tenho visto ele se movimenta muito no bastidor do poder, mas ele não gosta muito dessa aparição pública, até que fiquei bastante feliz de vê-lo, que atendeu um chamamento nosso. Por isso que fiquei fazendo a pesquisa aqui sobre o que nós falaríamos nessa live, que é extremamente importante que a população saiba o que é que nós estamos fazendo concretamente para que a gente possa fazer esse combate. Logo nós sabemos que tem várias frentes de trabalho, né? Tem a Secretaria de Segurança, que agora entrou em detrimento do lockdown. Nós temos a própria Secretaria de Saúde, que o secretário Carlos Lula, tem trabalhado com muita maestria, com muita competência, mas tem vários campos, a própria assistência social, direitos humanos, a própria Secretaria de Comunicação do governo, tem um monte de gente envolvida nisso, não? É um comitê de crise, de fato, em que o governo tem. Eu queria que tu explicasse para a gente como é que funciona cada ação dessa, de cada envolvido nesse combate, que eu sei que o governador tem feito tem sido muito forte, atendido realmente a expectativa da população maranhense, tanto que as pesquisas dizem da aprovação dele junto à população com relação às ações que ele está tomando. Aí eu queria que o senhor fizesse, digamos, um apanhado, como diz no bom maranhense, um apanhado dessas ações para que a gente possa tomar conhecimento.
Ivaldo, a gente tem a felicidade, a honra de ser liderado pelo governador Flávio Dino, acho que é reconhecido aí pela população, tanto que foi reeleito em primeiro turno ainda, resultado do trabalho, do esforço dele, uma grande liderança que ele tem sobre toda a sua equipe, sobre os servidores do Estado de uma forma geral, e até da classe política também, né? Então, a gente dá graças a Deus que tenha ele hoje à frente do governo, porque, de fato, não é qualquer governante que consegue enfrentar essa crise que nós estamos vivendo hoje, né? A gente pode até citar como exemplo o presidente da República, que pouco tem contribuído e muitas das vezes até atrapalhado o enfrentamento da pandemia, né? Com informações desencontradas, enfim, contra-educativas da sociedade. Mas, enfim, aqui no Maranhão especificamente, então, logo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou como uma situação de emergência mundial a pandemia do coronavírus, novo coronavírus. O governador chamou alguns secretários e fez reuniões emergenciais. Naquele momento não se sabia como é que o vírus chegaria nesse hemisfério, né, no hemisfério sul. A gente estava vendo muito do vírus chegando na parte norte da Europa e na Ásia, né? Ainda começava a chegar de forma mais tímida nos Estados Unidos, mas não tinha chegado ainda aqui na América do Sul, né? Então havia ainda uma expectativa, infelizmente frustrada, nossa, de que o vírus não chegaria com a mesma força aqui na América do Sul. Alguns acreditavam. Clima tropical, existia de que quando era muito sol, muito quente, não pegava e tal, ela vinha com menos intensidade, tudo, né? A leitura de muitos na época era essa. Infelizmente, nós estamos lidando com um inimigo invisível e, infelizmente, desconhecido, né? Esse é o coronavírus, né? Pouco a ciência conhece do vírus, tanto na parte de tratamento como especialmente na parte preventiva. As medidas preventivas é ficar longe do vírus, porque, infelizmente, não há ainda vacina, não há como você desenvolver o sistema imunológico de todos. Mas o governador, logo que recebeu essa notícia, que foi realmente uma situação de emergência mundial, reuniu vários membros da sua equipe, né? Montou uma espécie de um gabinete de crise emergencial e se começou naquele momento a avaliar quais seriam as medidas a serem tomadas aqui no Maranhão, né? Óbvio que o vírus chegaria naquele momento, a gente não acreditava que chegaria com a mesma força, mas hoje já é uma unanimidade mundial. Talvez a exceção do nosso presidente da República, que não acredita que é uma gripezinha, né, mas o mundo inteiro já sabe. Acho que nós tivemos Então, nós estamos com um probleminha com o secretário. Nós estamos com um probleminha, mas acho que ele vai se reconectar aqui. Rodrigo Lago, que está conosco. Oi, está escutando? Voltamos, portanto. Esqueci de botar aqui no modo avião e ligaram aqui, caiu a ligação. Isso caiu a melhor família de São Paulo. Eu não estou tão habilitado nessa live, não. O campo que eu frequento bem é lá no Twitter, é inscrito, né? Então, aqui o mundo da live aqui eu estou conhecendo agora aí contigo, Ivaldo. Fiz uma live hoje de manhã com o nosso professor Chico Gonçalves, secretário. Acompanhei, muito boa. E agora estou aqui contigo. Então, o governador fez essa reunião emergencial, o que nós faríamos aqui com medidas, digamos, preventivas para evitar que o vírus chegasse no Maranhão. Algumas dessas medidas foram muito eficientes, nós conseguimos realmente retardar o início da contaminação comunitária, isso é muito importante, as pessoas não levam isso em consideração. Alguns pegam os números de hoje e dizem, olha aí, não deu resultado, tem muitos contaminados. De fato tem, infelizmente, o vírus é altamente contagioso, essa doença, né? Não é uma doença que você consiga administrar o contágio dela. Então nós conseguimos postergar esse início. E qual foi a grande importância de postergar? Foi permitir que a gente se estruturasse para tratar os pacientes, né? Imagina que você tem que planejar toda uma rede de saúde específica para uma doença que tem efeitos gravíssimos, inclusive uma letalidade alta até, embora alguns ainda percentualmente trabalhem, é 5%, é 2% de letalidade. No Brasil hoje nós já estamos com 7% da letalidade dos casos notificados. Eu faço esse registro para ser bem honesto, ou seja, devem ter 10 vezes mais casos do que nós temos a notificação, porque muita gente sequer faz o teste,
ou porque não tem o teste, ou porque não teve sintoma, nem sabe que teve a doença, ou teve uma leve gripe, né? Mas o certo é que há uma taxa de letalidade relativamente alta para o tipo de... Ainda tem um que eu descobri fazendo pesquisa agora, porque eu estou praticamente especialista em infectologia. Então, tem um detalhe que, por exemplo, as pessoas que morrem e que elas têm seguro, a família não registra como, não permite que no óbito venha como se fosse coronavírus, porque isso não dá direito ao ressarcimento do seguro. Entendeu? Então, forma de camuflar também. Isso, fora os que morrem em casa, que não chega a ter óbito oficial, e eu acredito também nessa sua tese, e que é muito maior o dado, a estatística, do que nós apresentamos, que o governo federal apresenta. Uma das medidas que foi tomada naquele momento foi exatamente buscar os testes. Ainda no início do mês de março, o governador, ali, dia 10, entre 10 e 15 de março, nós conseguimos verificar como é que era feita a testagem desse vírus. Nós descobrimos, por exemplo, um aparelho que permitia fazer essa testagem e que estava no campus da UEMA. Nós, ao mesmo tempo, imediatamente falamos com o reitor, conseguimos esse aparelho para a rede pública estadual de saúde. Agora é óbvio que faltava insumos, né? Ainda está faltando até hoje, né? A parte de testes ainda é um grande problema mundial. Nós não conseguimos trabalhar com uma testagem maciça. No Maranhão, nós fazemos uma das melhores taxas de testagem do Brasil. Isso eleva um pouco nossos números, mas permite que a gente conheça melhor a doença. A gente está acompanhando, por exemplo, em Manaus, ali no Amazonas, há muito, como você disse, há muita gente morrendo dentro de casa, e aí o atestado de óbito, como a pessoa não fez o teste e não tem testes para fazer, o atestado de óbito apresenta síndrome grave respiratória, né, ou causa desconhecida. São pessoas que realmente tiveram a Covid-19, infelizmente não resistiram porque não conseguiram ser atendidas pela rede de saúde. Lá a rede de saúde colapsou já tem uns 15 ou 20 dias, né? Inclusive o governo federal mandou recentemente uma equipe, uma Força Nacional de Saúde para lá, para tentar ajudar, mas de fato há limitações de várias ordens, né? Então o governador separou aqui, Valdo, mais ou menos em três tipos de assistência no enfrentamento do coronavírus. Uma eram as medidas preventivas, né, que nós iniciamos lá em março, como eu disse, né. Você está talvez a primeira que a população tomou conhecimento, que foi um decreto do governador suspendendo as aulas, né. Houve naquele momento um impacto, ainda ninguém sabia exatamente a dimensão dessa doença, era ainda desconhecido para a população, especialmente para cá, para o Maranhão. O mundo já estava acompanhando, mas como o desembarque dessa doença no Brasil demorou um pouquinho mais, as pessoas não tinham essa compreensão da gravidade. E por que se suspendeu as aulas? E é bom que a população entenda, né? Embora já tenha sido dito várias vezes. Geralmente as crianças e os adolescentes, ao serem contaminados pelo novo coronavírus, eles ficam assintomáticos ou com sintomas leves, que sequer exigem algum tipo de internação, tratamento ou consulta. Né? Alguns perdem o paladar, perdem um pouquinho do olfato, um ou outro tem uma gripe, talvez uma febre leve, moderada, 1, 2 dias e está bom. O pulmão não chega nem a ser afetado diretamente. Então essas crianças e adolescentes, elas se contaminam e ninguém nem sabe que elas estão contaminadas. E no momento que ela volta da escola contaminada, ela vai contaminar os pais, os avós, os tios, enfim. No dia seguinte ela vai para a escola e contamina a sala inteira. 30, 40 coleguinhas na turma seriam contaminados. Então a gente achou que era imediatamente a medida mais emergencial para ser feita naquele momento era suspender as aulas. E aguardar que o vírus chegasse no Maranhão, ele ia chegar, infelizmente, e na hora que chegasse a gente ia ter uma contenção inicial do seu contágio. Tanto que o Maranhão acabou sendo um dos últimos estados a ter casos confirmados, né? Óbvio que hoje nós temos um quadro realmente preocupante, os números são elevados, por isso que a gente faz sempre o apelo, fiquem em casa, né? Quem puder fique em casa, quem não for de atividade essencial, por favor, fique em casa. Nós estamos nos aproximando aí, Valdo, do Dia das Mães, né? É um apelo que eu faço também, mesmo que a lei não proíba você de visitar a casa da sua mãe, especialmente aquelas pessoas que moram próximo, às vezes até no mesmo prédio, é um apelo que a gente faz, não visite, né? E isso é uma atitude de amor,
né, nesse momento. Por quê? Porque se você visitar, você pode estar levando o vírus para sua mãe, né? Então a gente sabe que o Dia das Mães está chegando. Quem tiver condições tecnológicas de entrar em contato com sua mãe numa videoconferência, enfim, numa videoligação, faça isso. Que não puder, ligue, manifeste seu carinho pela sua mãe, mas evite o contato com ela, porque de fato é possível que haja a contaminação, né? E às vezes, como eu disse, às vezes a pessoa recebe a doença e é assintomático, ou demora alguns dias para ter sintoma. Então, a gente pode estar contaminado sem saber, né? E aí, sem maldade nenhuma, acaba visitando um ente querido, e amanhã esse ente querido pode precisar de uma internação hospitalar e eventualmente até não encontrar leitos, que foi o que aconteceu na semana passada, né? A rede privada de São Luís comunicou ao governo que não havia nenhum leito privado de UTI, ou seja, qualquer pessoa que procurasse a rede privada não encontraria leito de UTI e teria que se socorrer do Sistema Único de Saúde, da rede pública. E qual é a consequência disso, Ivaldo? É que nós temos leitos limitados. Então, se você não está dando conta dos pacientes do SUS tradicionais, que frequentam realmente a rede pública de saúde, você mais ainda não vai dar conta daqueles pacientes que migram do sistema privado para o sistema público, né? Então, é o que a gente chama de colapso do sistema de saúde. Então, essa situação chegou a acontecer semana passada. O governo estava abrindo leitos, conseguiu abrir. A gente vem trabalhando essas medidas desde o início. Então, a gente divide essas medidas que o governador tomou, como eu falei, em três pontos, que são as preventivas, que são essas que começaram lá com a suspensão das aulas e também com a montagem do primeiro centro de testagem do Brasil, que permitiu exatamente o adiamento do início do contágio comunitário. As medidas repressivas. O que é repressivo? Vamos brigar com o vírus, vamos bater no vírus. E como é que a gente faz isso? Montando hospital, destinando leitos exclusivos para pacientes da Covid-19. E é importante que as pessoas entendam por que tem que ter leito exclusivo, porque a doença é altamente contagiosa. Então é preciso que o paciente da Covid, ao entrar no sistema de saúde, ele seja separado, isolado de outros pacientes acometidos de outras doenças, porque senão ele contaminará também os outros pacientes. E uma pessoa que está ainda em tratamento de saúde de alguma doença grave, se contrair o coronavírus, pode vir realmente a ter uma complicação maior. O vírus tem sido muito letal, infelizmente, com os idosos e também com aquelas pessoas que têm outras comorbidades, doenças cardíacas, síndromes respiratórias, como asma, enfim. Então, essas pessoas estão sujeitas a um risco maior de falecerem, né? Então, nós conseguimos estruturar a rede através do que a gente chama de uma medida repressiva. E, paralelo a isso, a gente começou a verificar a necessidade de terem medidas compensatórias. O que significa isso? Significa que nós aqui pedimos para todo mundo ficar em casa, e é óbvio que a pessoa que é vendedor na rua de alguma coisa, de algum produto, enfim, ele vai deixar de ter renda. O comerciante deixa de ter renda. Os funcionários de um comércio que ganham muitas das vezes por comissão de venda, eles têm a sua remuneração diminuída, reduzida. Então, a gente já compreendendo essa dinâmica, era também necessário fazer algumas medidas compensatórias, né? Então, o governador traçou essa linha entre essas três medidas, preventivas, repressivas e compensatórias, já imediatamente acionou os principais secretários dentro de cada medida, né? Muito para fora você vê muito assim, a Secretaria de Saúde, mas todo o corpo do governo tem trabalhado no enfrentamento do coronavírus, né, desde o início, né? Como você disse, a área da comunicação. Nós temos que comunicar para a sociedade tudo. É preciso que a sociedade saiba, por exemplo, o que é fake news, o que não é fake news, como é que vai funcionar o lockdown, como é que não funciona o lockdown, as medidas restritivas, o que ela deve fazer, as medidas preventivas dentro da sua própria casa, medidas de higiene. Então, a gente tem que dar conhecimento à população sobre isso. A cultura, e eu falo bem aí com o Ivaldo, eu não vou me meter na cultura, Ivaldo, porque eu sei que é a tua área aí, né? Nessa área tu transita muito bem. Mas a cultura era preciso ter alguma medida para a cultura, porque a gente imaginava que a essa altura do campeonato, nós estamos aí no dia 6 de maio, já deveríamos estar acompanhando aí o início dos ensaios dos bois, né? Infelizmente, nós não estamos permitindo isso. Vários artistas que estariam se apresentando nos bairros da cidade, ali na Lagoa, na Península, em outros locais de festas, shows previstos. Então, a gente sabe que não há como dizer que não há impacto na vida
de várias pessoas em vários segmentos. Então, o governador definiu isso, que a gente buscasse compensar esses segmentos de alguma forma, e aí toda a equipe do governo começou a pensar várias medidas, várias alternativas. A Secretaria de Cultura, por exemplo, lançou um edital de apoio aos artistas, né, para fazer lives. Então, já que você não pode fazer a apresentação presencial, que faça pelo menos as lives, né. Lançou também os salões de beleza, estão todos fechados, né, infelizmente, porque é um local de alto risco de contágio, são espaços fechados, muitas das vezes com climatização, né, a pessoa fica exposta porque tem que estar cortando o cabelo, fazendo a barba, enfim, as mulheres fazendo sobrancelha, enfim. Então o risco de contágio é gigantesco no salão de beleza, por isso também foi um segmento que foi muito afetado, e aí se buscou também uma medida, lançou seu edital para os profissionais dessa área, para cabeleireiro, para manicure, pedicure, para que eles se habilitassem, recebem um valor agora, durante a crise, porque eles não estão conseguindo trabalhar, e geram um voucher que será usado no futuro por servidores estaduais, né? Então, você vai trabalhando algumas dessas medidas compensatórias, e outras duas medidas que foram excelentes aqui, partiu também do nosso governador Flávio Dino, e ele conseguiu mobilizar também os governadores do Nordeste. Os governadores acionaram no Supremo, o governo federal, para que não bloqueassem mais o Bolsa Família aqui no Nordeste. O que se viu ano passado, houve um congelamento do Bolsa Família, com uma atitude criminosa do governo federal. De junho de 2019 até dezembro de 2019 foi simplesmente congelado o Bolsa Família. Jornalismo sério e eficiente da Folha de São Paulo e do Estadão buscaram dados e informações oficiais, fizeram esse cruzamento e descobriram que houve de fato um congelamento do Bolsa Família. Então os governadores foram ao Supremo e obtiveram uma decisão judicial determinando ao governo federal que desbloqueasse o acesso ao programa Bolsa Família, né? Então foi uma grande vitória do governo do Estado, e é uma medida compensatória. Também foi feita uma força, e a gente agradece muito a bancada federal do Maranhão, que nos apoiou intensamente essa proposta, que foi o benefício emergencial, né? A gente acompanhou aí, recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional, o governo federal acabou sendo obrigado a fazer algum tipo de oferta, ofereceu um benefício mínimo de R$600, em alguns casos até um valor um pouco maior, que serve exatamente para isso, permitir que as pessoas que estão sem renda, que têm que ficar em casa, porque se saírem de casa vão se contaminar ou vão contaminar outras pessoas, elas possam ficar em casa com algum tipo de benefício que permita pelo menos a sobrevivência. A gente sabe que o valor é muito baixo, mas já algum tipo de ajuda, né? Então, liberamos, por exemplo, alguns restaurantes populares para oferta de comidas. O governo contratou 200 mil cestas básicas para distribuição para essa população mais carente, comprou artesanatos, ou seja, os artesãos que faziam o seu artesanato não têm onde vender nesse momento, porque o comércio está fechado. O governo conseguiu fazer um edital também para eles. Recentemente, nós fizemos uma medida que é tanto compensatória como também preventiva. Nós lançamos um edital para contratar máscaras, né? As máscaras caseiras. É óbvio que a população precisa disso. É um produto que está em falta no mercado, aquela máscara de TNT que você compra, que é descartável, né? Mas você também pode ter a máscara caseira, que é feita de pano. Algumas pessoas sabem fazer e fazem na sua casa. Outras não sabem, não podem, não tem material, e o governo, então, resolveu fazer uma medida que, ao mesmo tempo, faz uma compensação para as costureiras, né? Os costureiros e as costureiras, e também ajuda a população na medida que permite a distribuição gratuita dessas máscaras para a população. Então, são medidas como essa que a gente chama de medidas compensatórias. Nós reduzimos carga tributária, zeramos a carga tributária do álcool em gel e de alguns produtos para a higiene pessoal, que servem também como medida preventiva para o coronavírus. Nós postergamos a data de vencimento do IPVA, né? Zeramos a conta de água de 800 mil famílias do Maranhão, isso é muito importante, através da Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão. É óbvio que a gente só pode atuar onde a companhia atua, tem alguns municípios que o sistema é municipal, mas na grande maioria do Maranhão, quem oferece o serviço de água e coleta de esgotos é a CAEMA. Então a gente conseguiu isentar 800 mil famílias do pagamento dessa conta, dessa fatura durante 3 meses, né?
e postergamos impostos, enfim, o Simples. A gente sabe que as pequenas empresas, os pequenos comerciantes, eles são contribuintes do Simples Nacional, e uma parcela desse Simples é um imposto estadual. E a gente também conseguiu zerar, postergar esse pagamento do imposto. Eles teriam que pagar agora, eles estão sem faturamento, não têm recursos para pagar, portanto, eles atrasariam o pagamento, ficariam sem as suas certidões, impediria a emissão de notas fiscais, por exemplo, e amanhã, quando a crise sanitária passasse, a gente ia praticamente fechar esses estabelecimentos. Então, nós entramos com uma medida dura, uma medida ruim para o governo, óbvio, porque você deixa de ter receita exatamente no momento que você tem uma pressão enorme de despesa, né? Nós estamos vendo aí, nós começamos essa crise sanitária aí com cerca de 200 leitos abertos exclusivos para o coronavírus. De lá para cá, nós já requisitamos vários hospitais privados. O que é a requisição administrativa? O governo edita um ato e diz, olha, você é da iniciativa privada, mas nesse momento de emergência nós estamos precisando desses leitos para o tratamento de uma doença específica. Então a gente faz a requisição e entra no hospital com a equipe custeada pela rede pública e depois, obviamente, indeniza o dono desses hospitais. Nós já fizemos isso com vários hospitais. Nós estamos construindo agora um hospital de campanha ali no Multicenter Sebrae, né? Ampliamos a rede não só em São Luís, mas também em todo o estado. Hoje nós já temos disponíveis para a população cerca de quase 800 leitos, se não me engano, 760 leitos na data de ontem. Ainda essa semana abriremos mais leitos, isso significa mais despesas que serão custeadas pelo Tesouro num momento realmente muito difícil, né? Então, são esse conjunto de medidas, tanto as preventivas, como as repressivas, como as compensatórias, que estão permitindo, de fato, que a gente ultrapasse um pouco essa crise com o menor dano possível, né? Não dá para a gente negar esse momento, Ivaldo, que não há danos para a sociedade, né? Eu, pelo menos, conheço aí cerca de 10, 15 pessoas que vieram a falecer, né? Ou pessoas que eu conhecia pessoalmente, ou pessoas que eram muito próximas a amigos meus, pais, mães, avós, enfim, outros tantos estão hoje internados ou em leitos de enfermaria ou na UTI, servidores da SECAP, inclusive, teve servidor da SECAP, 2 servidores da SECAP que perderam entes queridos, um perdeu uma irmã, e o outro perdeu o pai. Então, realmente são pessoas que a gente começa a olhar para o lado e a doença vai chegando mais perto da gente. A gente tem que realmente se agarrar na nossa fé e seguir as orientações, as recomendações sanitárias que estão aí. Basta ligar a televisão, a cada intervalo comercial entra vários comerciais explicando, o noticiário também está explicando quais são as medidas. Então é muito importante que todo mundo siga, que ninguém ache, meu amigo Ivaldo, eu sou jovem, então comigo eu não vou ter nenhum tipo de efeito, não vou ter problema nenhum, então eu posso sair na rua e me contaminar. Essa pessoa não só está arriscando a sua vida, porque, por exemplo, eu conheço um caso de uma moça que faleceu, tinha 20 e poucos anos, aqui em São Luís, né, na rede privada. Então, há pessoas que estão falecendo com idade baixa. É preciso que se diga isso, a população tem que saber disso. Então, ninguém está imune a essa doença, nem imune à doença e nem imune ao risco de evolução da doença num quadro mais grave que precisa de internação. Além de que, Rodrigo, nós sabemos que não é o fato de tu estar internado no hospital privado, que a pessoa, eu tenho dinheiro, então se eu pegar o vírus eu vou para a iniciativa privada, vou para o hospital privado. Isso não garante nada, porque depende do tipo do tamanho da tua imunidade. Se a tua imunidade for baixa, tu vai morrer automaticamente. Se for um pouco alta, tu vai ter leves e tal. Mas isso muda de pessoa para pessoa, entendeu? A pessoa tem muita preocupação desse pensamento elitista que se tem aí em São Luís, que algum grupo achar que eu não vou, então eu tenho plano de saúde, eu vou para não sei o quê. Primeiro, porque o senhor mesmo falou que o hospital público já nos notificou o governo de que já entrou em colapso. Segundo, porque não vai garantir nada em qualquer lugar que tu vai estar, não quer dizer que a assistência é melhor, até porque, pelo que eu acompanhei, pelo que eu tenho pesquisado, os hospitais e todos os recursos que estão colocados à disposição, insumos, etc., são de primeira linha que o governo está colocando. Eu queria mandar um abraço para uma amiga nossa que é produtora e
escritora, também está no Rio de Janeiro nos assistindo, e ela mandou os parabéns, porque é o primeiro estado do Brasil, ela é produtora cultural, ela além de produtora também de TV, e uma série de outras, ela é muito gente boa. Nossa amiga Fernanda Calume, ela está no Rio de Janeiro acompanhando com alguns amigos atores, e eles estão nos parabenizando, nós do Maranhão, que somos o primeiro estado a fazer esse edital cultural aí para beneficiar os artistas, enfim, preservando a arte e a cultura. Então, eu que sou ligado, como você me conhece, sabe, né, eu fico muito alegre. Eu também estou fazendo, todos os finais de semana eu faço uma live cultural, a gente tem um cachezinho bem bacana, bem pequenininho, mas é uma forma de ajudar do meu dinheiro, eu ajudo, vou lá, banco uma coisinha aqui, outra ali. Às vezes a gente pode, se o artista pede, a gente viabiliza a cesta básica para alguma entidade, mas a gente faz isso bem sigilosamente. O show, não, o show fica bem aberto. Mas nossas ajudas a gente faz de forma bem discreta, exatamente porque nós somos exatamente quem vai ter que preservar essa cultura, sabe? A duras penas a gente tem que garantir que ela não morra mesmo com pandemia, porque ela foi a principal afetada foi a cultura, porque os artistas não têm como fazer show, não tem como se virar. Todo mundo pode ter uma outra reserva, um outro recurso, mas tu imagina que o artista que ganha os R$300 para cantar na noite, que ele vai viver daqueles R$300 durante a semana, os R$500, os R$1.000, sabe? É esse artista que tem que ser realmente ajudado, porque ele come do que ele trabalha. Se ele não trabalha, ele não vai viver bem, ele não vai comer. E eu sei disso porque durante 3 anos praticamente eu consolidei uma política naquela feirinha São Luís, como tu sabes, e a gente viu a Rose tá aí, um monte de artista, um monte de jornalista, Alex Palhano aqui, Rita Matos, vi também a revista Maranhão Turismo, Fofa Fest, um monte de gente participando aqui da live, parabenizando o governo do estado. Então, claro que agora, George, todo mundo perguntando, e nós vamos unir forças para que esses artistas eles não venham a sofrer mais as penalidades de uma pandemia que não estava no script para acontecer, nem para nós, nem para o governo, nem para ninguém. Enfim, mas aí eu queria também aproveitar na linha, falar o seguinte, esses benefícios que nós estamos fazendo para a área cultural, eles garantem mais ou menos em qual porcentagem dos nossos artistas da cidade, assim, tu tem uma ideia mais ou menos de quantos são beneficiados, isso vai se estender mais, nós vamos renovar isso, porque o São João não vai ter, pelo visto. Né? A gente já está vendo que não vai ter São João, então a gente precisa juntar essas forças, ver quais são os deputados que podem botar emenda para a gente beneficiar os artistas, entende? Porque tem duas coisas, a pandemia ela traz a miséria profunda de um país, não só sobre o aspecto da economia como um todo, mas a fome e a miséria nas pessoas, na casa das pessoas. Porque às vezes a gente fala assim, nós estamos vivendo um momento ruim na economia, mas a economia é uma coisa fictícia. Eu estou falando de fome, eu estou falando de miséria, eu estou falando do Nordeste, que as pessoas vivem muito de cesta básica, de não sei o quê. Sabe? Então, e que bom que o governador Flávio Dino tem essa sensibilidade de saber que esse não é favor nenhum, não é esmola, não é assistência social, não é esmola, é uma política pública que o governo desenvolve. É importante que as pessoas saibam que alguns elitistas acham que a gente está dando, para as pessoas não morrerem de fome, elas são gente como a gente, sabe, independente da classe social que ela vive, as pessoas têm que entender que a gente não pode deixar os nossos irmãos morrer de fome, e a gente não pode dar esmola para elas, temos que ter uma política pública de assistência social, de segurança alimentar. Então todos nós, políticos, homens públicos, temos que estar juntos para ajudar os artistas, para ajudar as pessoas, para que a gente não permita que a arte e que a cultura morra. Então, Rodrigo, eu gostei muito dessa fala sua, e aí voltando, eu perguntei, né, terminei me empolgando aqui. Eu me empolgo quando eu falo de cultura, quando eu falo da arte, porque o Maranhão é o estado com a maior diversidade do Brasil, e a gente tem isso porque nós somos
um estado que nós temos a capital, que é patrimônio cultural da humanidade, ainda temos o Bumba Meu Boi, que é patrimônio material cultural da humanidade também, então não tem quase lugar, não é todo lugar, tem 2 patrimônios mundial, entendeu? Então, é muito importante que a gente continue fazendo a Cordeirinho, o Cordeiro Filho está entrando aí, dando sinal de positivo. Muita gente boa, nossa live tem uma diferença. Aqui não é quantidade, porque não tem robozinho. Aqui é qualidade de gente que pensa a cidade, que gosta de São Luís, que gosta do Maranhão, que compactua com esse pensamento de que amanhã nós vamos dar a volta por cima e reverter esse quadro. Ivaldo, eu não tenho esses números aí, a gente pode pegar depois com o nosso amigo secretário Anderson Medeiros, secretário de Cultura do Estado, mas de fato foram muitos artistas, já foram contemplados. Infelizmente é possível que a gente tenha que fazer novos editais, porque a gente sabe que a pandemia ainda nós não estamos vislumbrando ainda o final dela, né? É possível que mesmo após a superação do período mais grave dela, mais intenso dela, a atividade cultural vai ser muito afetada, né? Porque a gente não imagina quando é que a gente vai poder novamente frequentar, por exemplo, um arraial desse lá, Maria Aragão, lá no Ipen, enfim, aqueles arraiais tradicionais ali na Vila Palmeira. A gente não imagina quando que a gente vai conseguir realmente voltar a ter uma vida normal, né? Então a gente sabe que a cultura vai ser afetada fortemente por isso, né? Então é possível que haja novos editais, é provável que haja novos editais. O primeiro realmente houve uma procura muito grande, nós ampliamos o rol de beneficiários que estava previsto inicialmente para tentar atender todos. A gente sabe que alguns nem se candidataram, mas é possível que tenha novos editais. Eu estou com o jornalista Zeca Soares, que é do Jornal Estado do Maranhão, editor do Jornal Estado, e ele está fazendo uma observação, dizendo que ele está insistindo sempre numa coisa básica, que o governo precisa criar um canal para denúncias, dúvidas, enfim, para o Covid-19, que seria uma espécie de 190 para as pessoas ligarem, ter o retorno, e acho que seria interessante fazer isso. Então, eu agradeço a participação do Jornal Estado do Maranhão na sua live, dizer que seria interessante o senhor também falar sobre isso. Nosso amigo Zé, que ele até falou comigo ontem, o Zé, que ele acho que ele ia entrar ao vivo na Mirante AM, antes dele entrar no ar, ele falou comigo, perguntou exatamente isso. Nós estamos usando o canal 190, mas é preciso que a população também compreenda. O Dino Debochado entrou aí na live. Chamando de ministro. No governo do Dino Debochado. Aí deixa o Flávio Dino lá e elegeu fazer o ministério. Agora, parabenizando aí, está aqui Vamos recebê-los. Quem foi que ligou? Não, o Duarte Júnior também participou aqui ainda agora. Ah, tá. Parabéns aí pra gente aí. E tá, bom, então, secretário, desculpa, porque traído também na live uma jornalista, ela é mais, né, política. Qualitativa, né? Então, Ivaldo, complementando, nós temos que compreender que o governo também não tem perna para uma fiscalização muito intensa, né? E a gente faz até esse apelo para a população para que não demandem o 190, porque qualquer canal que a gente crie haverá um congestionamento, não demandem o 190 com denúncias bobas, enfim. Meu vizinho saiu aqui no elevador sem máscara, porque primeiro que a gente não vai ter como abranger toda essa denúncia. Agora, você saiu, encontrou um comércio que não deveria estar aberto, encontrou um barzinho funcionando com pessoas consumindo alimentos no barzinho, né? Ou um condomínio resolveu fazer uma festa privada no condomínio, né? Nós acompanhamos recentemente uma influenciadora digital que foi fazer uma festa em São Paulo e a internet cancelou ela. Não sei se tu conhece essa expressão, Ivaldo, do cancelamento na internet, né? O cancelamento na internet é aquele negócio que um mundaréu de gente deixa de seguir a pessoa imediatamente, né? Ignora a pessoa nas redes sociais. E ela era uma influenciadora digital de milhões de seguidores, perdeu esses milhões de seguidores, perdeu contratos. Então é preciso que a sociedade também busque outras formas de colaborar com o isolamento social, com o distanciamento social, né? É importante que, por exemplo, os síndicos dos prédios tenham uma atuação mais... O Zeca está falando que é a Gabriela. A Gabriela Pugliese, né, parece. A Gabriela Pugliese. Então, é necessário que as pessoas... Aprendi com o meu produtor aqui.
Exatamente. É necessário que as pessoas também contribuam com o Estado. Nós não temos perna para estar em todo canto do Estado. Nós já não temos perna normalmente. Todo mundo sabe que o Estado tem, o Estado que eu me refiro não é o Estado do Maranhão, e sim o poder público de uma forma geral. Tem suas limitações. E você deve imaginar que há muitos policiais afastados por síndromes gripais ou por terem testado positivo para o coronavírus. Nós pegamos uma cota razoável de testes do coronavírus, do Covid-19, e destinamos exatamente para aquelas pessoas que estão na linha de frente, que são os profissionais da saúde e os profissionais também da segurança, né? E aí, infelizmente, muitos acabam se contaminando, porque eles estão na rua, trabalhando na rua, né? Então, imagina, e hoje na live de manhã mencionaram isso, eu já tinha recebido também mensagem de WhatsApp na semana passada, o pessoal no campo de futebol, jogando bola, jogando futebol, né? Em plena pandemia e com torcida, que é mais grave, né? Você vê na arquibancada quase uma centena de pessoas e mais 22 pessoas no campo, com mais uns 10 de cada lado na reserva, às vezes um time adversário. Então é um risco enorme dessas pessoas se contaminarem. Então a gente não consegue dar vazão a tudo isso. Agora é óbvio, a população pode e deve denunciar isso para o Estado, e aí a gente vai tentando, na medida do possível, alcançar essas denúncias. É um fato interessante também dizer aqui, e eu faço esse apelo também para o nosso amigo Zeca Soares, se ele estiver na live ainda, nos assistindo, que divulgue que a polícia vai fazer checagem das declarações que estão sendo apresentadas na rua, né? Óbvio que nós vamos fazer por amostragem, mas nós vamos fazer algum tipo de checagem, como no decreto que o governador editou, e também no que o prefeito Edivaldo editou aqui em São Luís, e me parece que também os demais prefeitos aí também colocaram a mesma previsão nos seus decretos. Você tem que andar com uma declaração que prove que você exerce alguma atividade essencial e por isso está na rua, né? Sem essa declaração, sua mobilidade na cidade fica bem reduzida, da sua casa para a farmácia, da sua casa para uma unidade de saúde ou da sua casa para um mercado de alimentos. Você não pode ficar transitando e passeando pela cidade. Mas quem fizer uso de uma declaração dessa falsa vai responder criminalmente. Então é importante que se diga isso, porque isso está na decisão judicial que determinou que os estados e os 4 municípios da ilha adotassem regras mais restritivas. Então, quem violar essa decisão está cometendo um crime de desobediência. Quem falsificar uma declaração dessa e apresentar para uma autoridade para burlar o bloqueio sanitário que está feito na cidade, também responderá por crime de falsidade ideológica. Então é importante que a população saiba disso, né? O cidadão que se diz cidadão de bem, ele tem que saber disso, ter consciência dos seus atos, e ele tem que ter consciência, Ivaldo, e todo mundo que está nos assistindo aqui, que essa medida é para proteger a vida dele próprio, da sua família, dos seus entes queridos e dos seus amigos. Então é importante que ele compreenda isso. O governo não está tomando nenhuma medida que não seja recomendada pela ciência, né? Aqui no Maranhão, o governador, uma das primeiras medidas também que ele tomou foi montar uma espécie de um comitê científico, ali coordenado pelo secretário Marcos Pacheco, né, que foi secretário da Saúde, e hoje é secretário de programas aí que ele interliga o sistema de saúde, né? Então o Marcos Pacheco está coordenando esse comitê científico aqui, com a presença do governador, né? O governador faz reuniões aí quase que diárias com esse comitê científico, onde ele apresenta alguns números, informações, recebe orientações. Então, todas as medidas que estão sendo tomadas no Maranhão decorrem da ciência. Quem está recomendando a tomada dessas medidas são médicos e são profissionais que entendem da área. Eles estão tomando as melhores medidas para o combate ao vírus? Certamente que há uma dúvida. Por quê? Porque nós não conhecemos o vírus ainda da forma como deveria. Então, todas essas medidas que nós estamos tomando, todas elas, acabam sendo aqui e acolá contestadas em algum ponto. Por exemplo, qual é a medicação que deve ser utilizada? Isso quem tem que dizer é a ciência e o médico, não é a política que diz. Então, o governador Flávio Dino constituiu esse comitê científico, ainda lá no início da crise aqui no Maranhão, da pandemia, da chegada do coronavírus no Maranhão, e também participou com um profissional daqui, que no caso foi exatamente o Marcos Pacheco, que participa do mesmo comitê do Nordeste.
os 9 governos do Nordeste, os 9 estados do Nordeste, também constituíram um comitê científico que recebe informações, são pessoas que estão estudando a matéria, estão se comunicando com profissionais de outros estados e até de outros países, e são essas pessoas que estão dando a recomendação. Se a recomendação agora, por exemplo, que foi a primeira medida a ser tomada, era de suspensão das aulas, muita gente não compreende. Ah, mas o aluno ele não se contamina. Ao contrário, ele se contamina e a gente não sabe. Então é importante que essa decisão deva ser tomada por cientista, por médico, porque se fôssemos nós aqui da política que tomássemos a decisão, a gente podia fazer essa mesma conta. Ora, se a criança não pega a doença, não tem sintomas mais fortes, não tem problema nenhum ir para a aula. Só que a criança vai para a aula, volta e contamina o pai, contamina a mãe, contamina o avô, e esse pai, mãe, avô, amanhã vai bater no hospital e infelizmente muitos deles não voltam. Falecem, porque a doença realmente é muito letal, quanto maior a idade, quanto maior a quantidade de comorbidades. Então, quem está determinando isso tudinho é a ciência, Ivaldo. Então, é importante que eu te diga isso. Aqui no âmbito da ilha também nós conseguimos, e a gente faz questão de agradecer a colaboração dos 4 prefeitos da ilha, né, do Edivaldo, da Thalita, da prefeita Paula, prefeita em exercício lá de Passo do Lumiar, e do prefeito Eudes, porque de fato nós estamos conseguindo agir em comum acordo, né? Os 4 municípios e o Estado estão trabalhando juntos, na mesma linha. Não é a mesma, infelizmente, não é a mesma medida que o presidente da República faz. Ele quer tomar um caminho diferente, né? De contra-informação do que se informa para a população aqui. Mas aqui no âmbito da ilha de São Luís, os 4 municípios e o Estado estão trabalhando juntos, né? Com a utilização da Guarda Municipal. Nós temos visto a Guarda Municipal também está na rua, montando barreiras, né? Fiscalizando. De transporte, né? Exatamente. Todo mundo envolvido. Falando nisso, voltamos para o lockdown. Qual o resultado que você já tem, o governo tem, com relação ao lockdown, do ponto de vista da quantidade? Já tem quantas pessoas diminuiu realmente? Qual é a eficiência disso? E o que vamos fazer com relação ainda às aglomerações que eu vi, por exemplo, na cidade operária, a feira estava lotada de manhã, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje. Antes de começarmos a nossa entrevista, eu também assisti ao Jornal Hoje e eu vi que havia uma lotação grande naquela região. E aí, o que é que nós vamos fazer? O que é que está previsto? Olha, essa medida especificamente das feiras, a gente tem conversado exatamente com os prefeitos, para que eles consigam fazer uma fiscalização mais intensa, óbvio que sem prejuízo também da Polícia Militar e eventualmente dos bombeiros, enfim, também atuarem. É até importante falar disso aqui dos bombeiros da Polícia Militar. Nós tivemos que fazer, por exemplo, uma medida que não era da nossa competência, não é da competência do Estado e nem da competência do município, que é a fiscalização de bancos, né? É muito importante que as pessoas entendam isso. Isso também debilitou bastante as nossas forças de segurança, né, que resulta naquele problema que eu mencionei há pouco com o Zeca, né, o Zeca Soares. Exatamente porque havia uma montanha de gente na porta especialmente da Caixa Econômica e das lotéricas, para receber o auxílio emergencial. Na visão do governador, eu acredito que é uma visão correta, o governo federal errou ao não pluralizar a forma de pagamento desse benefício. O benefício é importante, mas ele devia ter sido melhor planejado pelo governo federal. Bastava que, por exemplo, se utilizasse de outras instituições financeiras para fazer o pagamento. Então, a pessoa hoje tem que recorrer apenas às agências da Caixa Econômica ou às lotéricas para receber. Mas nós temos os bancos postais, nós temos o Banco do Brasil, nós temos bancos de fomento, nós temos os bancos privados também. Então, se o governo federal tivesse pensado um pouquinho melhor e pluralizado o acesso a esse benefício, talvez tivesse facilitado bastante as medidas preventivas aqui do Maranhão e também em outros lugares, né? Então nós tivemos que deslocar, por exemplo, bombeiros e policiais militares para controlar a fila dos bancos. Imagina, Ivaldo, a gente precisando de policial na rua, a gente precisando de policial, precisando de policiais na rua para fiscalizar o que o Zeca falou e que várias pessoas falam, que realmente tem que fiscalizar se o comércio abriu errado ou não. Então, era necessário que os bancos tomassem essa providência, mas não tomaram, infelizmente. Então, o governo acabou tendo que agir sem
uma matéria que não é da sua competência, não é da sua obrigação, mas o que o governador tem dito, e tem dito isso desde o início do governo, toda medida que ele pratica, às vezes ele pergunta qual é o CPF da pessoa que ele vai estar salvando, né? Então, quando a gente leva um projeto para ele, ele diz assim, isso aqui envolve quantas pessoas, quantos CPFs, vamos fazer um projeto que alcance o maior número de pessoas possíveis para serem beneficiadas. Então essa é uma, né? Não adianta a gente fazer todas essas medidas e a população ir para a porta do banco, aglomerar e se contaminar na porta do banco. Então não tem sentido isso, né? Então a gente teve que, de fato, deslocar mais ainda as nossas forças de segurança que não estão sem a contaminação do vírus para controlar, infelizmente, fila de banco, fila de lotérica, que não deveria ser a nossa obrigação. Aí, voltando para a tua pergunta sobre as feiras, o ideal é que as prefeituras também consigam ajudar isso. Eu repito e agradeço novamente, tu que é vereador e foi secretário até pouco tempo do prefeito Edivaldo, acho que até o mês passado, salvo engano, né? Organizando a nossa feirinha, que eu estou com saudade também, Edivaldo. Tu sabe que eu sou fiel ali, né? Eu sou realmente frequentador fiel dali. Às vezes vou discretamente, e quando tu descobre, tu até me puxa minha orelha, porque eu não fui te cumprimentar, mas às vezes eu vou lá, vou comprar alguma coisinha, um camarão seco, enfim, um açaí para trazer para casa rapidinho, e a gente vai rapidinho na feirinha, curte um pouquinho da cultura lá, e a gente está realmente com muita saudade, mas a gente está fazendo esse apelo para que os municípios consigam, de fato, dar conta. Mas ninguém vai dar conta, o poder público não vai dar conta, a prefeitura e o Estado, as forças de segurança do Estado e também da prefeitura, os guardas municipais, a vigilância epidemiológica, não vai dar conta se a população não ajudar. Então é importante que todo mundo tenha essa consciência, né? A gente sabe que essas medidas de isolamento social são mais eficazes quanto maior a capacidade financeira das pessoas, a gente sabe disso, né? Então a gente sabe que uma coisa é isolamento social no Calhau, no Renascença, na Península, outra coisa é isolamento social na periferia da cidade, porque lá de fato a concentração, a densidade demográfica é muito maior, muitas pessoas mal têm onde morar, infelizmente. Quer dizer, até um contrassenso dizer fique em casa, e tem pessoas que infelizmente não têm casa. Foi uma medida, inclusive, que foi feita também em parceria com a Prefeitura de São Luís. Nós alojamos muitas pessoas lá no Castelão, fizemos inclusive testagem em massa dessas pessoas lá no Castelão. Então, são pessoas que de fato não têm para onde ir, a gente tem que dar uma garantia mínima de sobrevivência para essas pessoas. Então, algumas estão lá, algumas famílias estão lá no Castelão, que estão desalojadas, né, aqui na cidade de São Luís. Então, são medidas assim que a gente tenta fazer para que o vírus não se espalhe de forma muito rápida. E por que a necessidade de não se espalhar de forma muito rápida? Porque também é um outro discurso que é vendido equivocadamente, dizendo, olha, 70% da população vai ser contaminada, então pouco importa se vocês fizerem isolamento ou não. Mas se a gente libera um pouquinho, Evaldo, imagina se a feirinha lá estivesse funcionando, eu estivesse frequentando agora, nesse domingo lá, na feirinha. Eu podia estar contaminado e contaminar ali 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Dessas 10, 15 pessoas, 2, 3, 4 procurariam a rede hospitalar. E se isso acontecesse de forma maciça, nós não teríamos leite suficiente para atender, que foi o que aconteceu na semana passada. Então, as medidas de distanciamento social são imprescindíveis para que a gente consiga sobreviver a essa crise com o menor dano possível. Infelizmente, nem todos sobreviverão. E isso é muito triste da gente dizer. Isso dói realmente no fundo do coração de quem é humano, de quem tem esse sentimento humano. Porque não é fácil você aceitar a ideia de que muitas pessoas vão morrer por conta dessa doença. Então, a gente faz esse apelo para que o município também pense formas, mas o apelo muito maior é para que a sociedade compreenda a gravidade do quadro sanitário que estamos vivendo. Secretário, com relação a outras medidas, nós sabemos que o fato dos bancos, inclusive o Zeca estava dizendo que Pedro Lucas sugeriu ao Paulo Guedes que haja alguma espécie de proteção com relação aos bancos, que são os bancos da Federação, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, então esses bancos que são mantidos pelo governo, que não é privado, né? No caso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim. Parece que o Pedro Lucas tem um apelo ao Paulo Guedes no sentido de que haja uma proteção maior, porque realmente está insuportável. Os bancos são os principais focos de aglomeração. Eu queria saber com relação, com relação a uma outra medida, tipo multa
eu não sei, outras medidas, digamos, de prevenção mais efetiva. Tipo, nós estamos com lockdown, muita gente ainda não entendeu o que é lockdown, e muita gente também, mesmo assim, está saindo. A gente vai poder chegar em outro estágio nessa relação com as pessoas? É possível? Olha, o decreto do governador, primeiro, ele é amparado também numa decisão judicial, ou seja, na medida que a pessoa descumpre essa medida, essa decisão judicial, está cometendo um crime de desobediência, né? É muito mais grave até do que multa, mas o decreto também se ampara, e aí foi um estudo que o próprio governador fez logo no início da pandemia, se ampara numa legislação sanitária, e a legislação sanitária prevê várias penalidades, dentre elas a multa. Então, a pessoa que descumprir as medidas preventivas decretadas pelo poder público, nós temos agora um decreto específico sobre isso. Quem ainda não conhece o decreto, eu convido a lerem. Nós disponibilizamos a íntegra de todos os decretos que foram editados até agora num site específico do governo, chamado corona.ma.gov.br. Lá você encontra várias informações, casos confirmados, o número de pessoas que infelizmente não sobreviveram, os testes, a parte de testagem que está suspeita, os testes que já foram descartados, ou seja, aqueles pacientes que testaram negativo para o coronavírus, toda a série histórica de contaminação. Você vê várias dessas informações lá e vê também essa questão dos decretos em vigor. Nós temos, inclusive, uma aba específica do lockdown. Lá você pode baixar as declarações que você tem que andar portando essa declaração para poder transitar na rua. Me refiro aos profissionais das atividades essenciais, né, que precisam realmente estar portando essa declaração. Se não estiver portando, não poderá transitar pela cidade, pode ser parado pelas barreiras do município de São Luís ou dos demais municípios da ilha, ou por uma barreira da Polícia Militar. E, como eu disse, não queiram, por favor, praticar um crime para burlar a regra sanitária. Primeiro, porque você responderá por este crime. Segundo, que você estará expondo, infelizmente, várias pessoas, inclusive seus familiares, ao risco do contágio. Então, vamos respeitar essas medidas preventivas. Eu convido todos a fazerem isso. Acesse a página corona.ma.gov.br e nesta página, corona.ma.gov.br, você encontra todos os decretos editados pelo governador, todas essas medidas que já foram praticadas, todas as notícias, enfim, e os números, os dados, as informações sobre o enfrentamento do coronavírus no Maranhão. Secretário, outra coisa, o que eu queria corrigir aqui é que eu estava falando sobre a questão da segurança dos bancos. Porque, na realidade, o que o Pedro Lucas está fazendo é tentando convencer o Paulo Guedes a fazer com que os outros bancos também paguem os benefícios para não acumular somente na Caixa Econômica. Então, eu queria me desculpar com relação à informação, mas realmente que, de fato, isso é muito importante. Ele foi meu colega na Câmara, né, como vereador, realmente é uma pessoa extremamente preocupada com o povo do Maranhão, que é o líder da bancada hoje no Congresso Nacional do Governo do Estado. Quer dizer, que transita, né? Não é o líder do governo, mas é o líder da bancada que conversa automaticamente com o governo do Estado, não é? A relação, de fato, é muito boa hoje do governador Flávio Dino com toda a bancada federal. A gente tira aí 2, 3 parlamentares que são exceções, né? Alguns fazem oposição, mas são até uma oposição até, digamos, decente, honesta. Infelizmente, 1 ou 2, como eu disse, não tem isso. Então, de um modo geral, Ivaldo, a gente tem agradecido muito à bancada federal, né? A gente tem lutado realmente para nos ajudar, com o empenho pessoal de quase todos os deputados e senadores, né? A gente tem que agradecer isso realmente de forma muito, muito intensa, porque a população tem que saber que essas pessoas que foram eleitas pela população estão muito bem representando o Estado do Maranhão hoje nesse enfrentamento. A proposta do nosso amigo Pedro Lucas, também gosto muito dele, tanto dele como do pai dele, Pedro Fernandes, da própria Pedro Fernandes, de fato muito boa e vai realmente no mesmo caminho proposto pelo governador Flávio Dino, né? Que é que os benefícios serão pagos por todas as instituições financeiras e não exclusivamente na Caixa. Porque na hora que você amplia o rol de agências que vão pagar o benefício, você diminui o risco de aglomerações. Eu queria aproveitar, já estamos chegando no final,
de 1 hora, porque a nossa live tem a duração de 1 hora, que é do Instagram, essa plataforma fantástica que realmente tem ajudado muito. Claro que nós sabemos que sempre vai ter o mal em todos os lugares, inclusive na rede social, que as pessoas não entenderam ainda que a rede social é o meu ciclo de amizade. Então, se você não gosta de mim, se você não comunga com minhas ideias, não participa para não vir para cá. Né? Outro dia entrou uma aqui, escolha o Flávio. Eu disse, olha, mas eu sou gordinho, mas eu não sou o Flávio, mas eu vou te bloquear. Porque ela vinha com muita agressão. Então, tem muito lado ruim ainda nessa coisa da rede, essa agressão, digamos, gratuita, né? E muito raivosa. Eu acho que isso tem que acabar. Mas, de qualquer forma, secretário, eu lhe chamo secretário pela questão do cargo, mas também posso chamar de amigo, você é uma pessoa muito querida, né? Não só eu gosto muito da tua postura, sabe, dessas coisas, que é muito bacana ter um gestor hoje com essa sabedoria, essa tranquilidade que tu tens. Isso é inspirador, porque quando a gente está na linha de frente, termina que a gente tem muita dificuldade, né, de conciliar os interesses, termina que às vezes a gente exagera um pouco, vai para a linha de frente, vai briga e tal, confusão, que não é fácil. Mas você realmente, hoje, você tem essa abertura em todos os setores, e é muito bacana, porque você tem esse controle emocional, tem um equilíbrio bom, e acho que isso faz com que você transite bem em todos os setores da classe política, do setor da imprensa. Isso é muito bacana, realmente. O governo precisa de alguém com essa austeridade e com esse equilíbrio. E muito me agradou essa live, com muita gente bacana participando, lhe parabenizando, até te chamar de ministro aqui já, no futuro ministro. O pessoal, o Dino da Machado, né, que participou aqui. Enfim, muito bom falar com você. Amanhã nós temos aí uma conversa, já deixo o convite, nós temos a conversa com o Ted Lago para discutir sobre qual é a relação do setor portuário nesse momento de crise, o que isso implica em prejuízo na importação, na exportação para o Maranhão, que perde com isso. Então, de qualquer forma, essa é uma live informativa mesmo para um seleto de pessoas que no final dá umas 500, 600, depois fica mais algumas outras, durante 24 horas ela fica aqui, e agora nós temos o canal no YouTube, que depois eu jogo no YouTube e as pessoas têm acesso a essa informação que você deu durante todo o tempo, entendeu? Muito obrigado mesmo, fique sempre à vontade para nos atender, que você sempre foi muito acessível, pelo menos eu nunca deixei de ser atendido, de ser recebido, de ser retornado uma ligação, uma mensagem. Então, secretário, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, leve o meu carinho e um abraço ao governador Flávio Dino. Tá bom, eu que agradeço, Ivaldo, pelo espaço, e agradeço a todo mundo que nos assistiu aí também. Também transmita o meu abraço ao nosso presidente Osmar Filho, presidente da Câmara de Vereadores, e também ao nosso amigo prefeito Edivaldo de Holanda Júnior, que também tem nos ajudado muito aí nesse enfrentamento do coronavírus aqui no Maranhão, especialmente em São Luís. Muito obrigado a todos. Obrigado a você, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.